Olá, leitores do Bahia Notícias. Eu sou Camila São José, repórter da Coluna de Justiça, e hoje a nossa conversa é com a Defensora Pública-Geral do Estado, Firmiane Venâncio. Firmiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Camila, toda a equipe aqui do Bahia Notícias. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre este meu primeiro ano de gestão como Defensora Pública Geral, mas também falando sobre essa instituição que completou em dezembro de 2023 38 anos de existência, prestando serviços tão relevantes à população baiana. Eu já quero começar falando sobre algo que tem sido pautado desde a sua indicação, né? A sua confirmação no cargo de Defensora Pública Geral foi tido como um projeto feminista para o sistema de justiça, né? Atualmente, 70% dos cargos também são ocupados por mulheres. Eu queria saber o que representa aliar esse feminismo, principalmente o feminismo interseccional, ao sistema de justiça. Em que pé a senhora diria que está esse projeto, né? No seu discurso de posse, a senhora falou sobre reforçar o direito das mulheres negras, indígenas e vítimas de violência doméstica. Isso. Essa é uma pauta de vida, né? Mas, além disso, é importante trazer para a Defensoria Pública, para dentro do sistema de justiça, uma discussão mais aprofundada mesmo, sobre a distribuição dos cargos de poder, né, das funções de decisão dentro das instituições, e nisso nós temos, não começou comigo, começou em gestões anteriores à minha, na Defensoria Pública, uma busca por tornar esse espaço de poder dentro da Defensoria Pública da Bahia o mais diverso possível. Que ele retratasse a nossa sociedade, que as pessoas que buscassem a defensoria pudessem identificar. É curioso que, depois de um ano, não foram poucas as vezes em que eu participei de reuniões institucionais com outros poderes ou com outros organismos, tanto do governo estadual, municipal, quanto federal, e que as pessoas sempre diziam assim: nossa, a equipe da senhora é toda formada por mulheres, não tem nenhum homem fazendo parte da equipe. Eu digo, sempre tem, sim, tem excelentes colaboradores, homens, mas é importante que nós façamos, digamos assim, essa reparação histórica de uma presença maior das mulheres, de nós mostrarmos a nossa capacidade de cumprir agendas que são extremamente importantes, trazer o nosso olhar, que é um olhar diferente, não apenas do ponto de vista do cuidado, do acolhimento, de um olhar diferente para as pessoas que trabalham na Defensoria Pública, que prestam esse serviço, mas também e, sobretudo, para o público que nós atendemos. Não deixa de ser diferente quando a gente coloca as lentes de gênero de uma mulher que estudou e que batalhou pela igualdade das mulheres em todos os campos. Então, eu costumo dizer que essa é uma tarefa cotidiana, que, para mim, parece algo natural, participar de uma reunião em que a maior parte da equipe seja formada por mulheres, mas que ainda, tanto no visual quanto do ponto de vista da repartição mesmo do poder, ainda gera algum tipo de estranhamento. Acho importante que a gente faça essa reflexão. Aqui na Bahia, nós temos avançado muito nesse aspecto, né? Nós temos, por exemplo, a primeira Procuradora-Geral do Estado, a nossa doutora Bárbara Camardelli, é uma mulher. Atualmente, o sistema de justiça baiano, pelo menos até hoje, amanhã, o colega Pedro Maia assume como Procurador-Geral de Justiça, mas até hoje nós temos o sistema de justiça todo formado por mulheres, e a área de segurança pública também, com lideranças muito importantes e muito decisivas. Eu acho que a gente tem mostrado a nossa capacidade de gerir, de expandir os serviços que nós prestamos, de qualificá-lo, e também uma capacidade de fazer autocrítica, de corrigir os rumos quando isso for necessário. Acho que é algo que nós, mulheres, conseguimos fazer, né? Essa recondução, essa reavaliação constante da nossa caminhada. Mas o que isso também representa nas pautas ligadas às mulheres, assim, né? Esse movimento? Sim, representa uma demonstração de que a Defensoria Pública não apenas gera uma obrigatoriedade para outros setores da sociedade no cumprimento da igualdade, da equidade de gênero, mas que ela cumpre o seu dever. É aquela máxima, né? O critério da verdade é a prática. Então, você só consegue demonstrar a verdade daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que conduz, digamos assim, o seu discurso, se na prática, na instituição, no seu cotidiano, você consegue tornar isso uma vivência, né? Algo que as pessoas conseguem identificar em termos de exercício. Então, a ocupação dos cargos é algo que vem nesse sentido. É evidente que nós fizemos também um trabalho de
trabalhar as questões relacionadas à gestão, entregar alguns conhecimentos para aquelas mulheres que estavam começando pela primeira vez num cargo de gestão. Nós tivemos isso em algumas coordenações da Defensoria, e nós buscamos fazer esse trabalho de preparatório, de formação, um apoio para que elas conseguissem desempenhar. E, olha, tem sido fantásticos os resultados. Tem áreas da Defensoria Pública, por exemplo, que tiveram pela primeira vez... Tivemos coordenadoras, mulheres, pela primeira vez ali no exercício dessa coordenação, que estão desempenhando um trabalho fantástico. Na área da execução penal, por exemplo, e na área criminal da Defensoria Pública, nós aprimoramos muito uma prática que nós já tínhamos um projeto que já tinha sido iniciado na gestão anterior, né, capitaneado à época pela doutora Fabíola Pacheco, que foi quem criou esse projeto chamado Liberdade na Estrada. E as defensoras públicas, Larissa Guanais e Alexandra Soares, junto com o nosso colega Daniel Soeiro, transformaram esse projeto, digamos assim, em algo mais sistemático e fizeram ao longo do ano de 2023 12 mutirões em unidades prisionais do estado da Bahia. Esse era um compromisso meu com a sociedade baiana. Quando eu assumi, eu disse, na minha gestão, nos meus 24 meses, nós vamos ter 24 mutirões nas unidades prisionais. Isso gera uma presença muito maior da Defensoria Pública, uma percepção dos internos de que a Defensoria Pública está levando acesso à justiça, está presente, mas, sobretudo, mostrando para a sociedade que nós temos um papel importante a desempenhar nesse cenário, né? Que traz um olhar não apenas dos direitos daqueles internos, à educação, a um processo de ressocialização que busque fazer com que o seu retorno à sociedade seja um retorno à sociedade positivo, mas também de observação dos direitos humanos, cumprindo uma agenda que o Estado brasileiro, que a Constituição Federal determina, de que essas pessoas tenham uma assistência integral e gratuita em todos os graus. Então, eu acho que isso é importante trazer esse exemplo, porque é uma demanda que tem ganhado uma notoriedade muito grande. Nós tivemos quase 6.000 atendimentos no ano passado, nesses mutirões, né? E quando a ministra Rosa Weber esteve aqui, o ano passado, nós mostramos para ela, né, esse histórico, esse relatório de visitas às unidades prisionais e de mutirões, e ela ressalvava a importância dessa atuação da Defensoria Pública. E ela dizia, olha, é a primeira defensoria, eu já visitei 5 defensorias nessa itinerância dela pelas unidades prisionais do Brasil. Ela dizia, é a primeira defensoria que está me entregando um relatório tão consistente sobre as visitas nas unidades prisionais. Então, a gente fica feliz que um projeto desse tenha sido criado por uma mulher, que ele não tenha sido descontinuado durante a minha gestão, pelo contrário, que tenha sido potencializado com outras 2 mulheres e com um colega também muito valoroso. Então, são essas coisas, esses exemplos que demonstram que, sim, vale a pena a gente investir na nossa capacidade de construir ações e projetos, sendo mulheres. Antes de avançar para essa questão de atuação, eu queria, nesse recorte de gênero, porque a gente tem visto esse movimento cada vez maior, né, em todos os sistemas de justiça pela paridade de gênero. A própria Defensoria Pública da União, né, aprovou a formação de listas alternadas, mistas ou exclusivas de mulheres, até que seja atingida a paridade em todas as categorias. Como é que a senhora tem acompanhado esse debate? E se nesse nível de carreira, assim, também, aqui dentro da Defensoria Pública na Bahia, também isso tem sido discutido? É que a Defensoria Pública da Bahia tem uma característica muito específica. Observe que a lista tríplice que eu compus tinha mais outras 2 mulheres concorrendo. Hoje, o nosso Conselho Superior da Defensoria Pública tem apenas um conselheiro homem eleito. Todos os demais membros são mulheres. Então, de 9 membros, nós temos 8 mulheres. A nossa Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Estado é comandada por uma mulher. A nossa Corregedoria Geral da Defensoria Pública é comandada por uma mulher. Então, no caso da Bahia, nós temos uma situação um pouco diferente. Atípica, né? Atípica, eu acho, e talvez paradigmática para o restante do Brasil. Eu tenho conversado muito também, Camila, com as defensorias públicas de todo o Brasil. Nós, pela primeira vez, alcançamos 1/3 do Conselho Nacional de Defensores e Defensoras Públicas Gerais. Né? São 27 defensorias públicas e nós hoje somos 9 mulheres defensoras públicas gerais no Brasil. Isso também é um traço diferente. Né? A gestão desse Conselho Nacional é feita pelo colega Oleno Matos, de Roraima, e por mim, defensora pública aqui da Bahia, mas tem outras 2 mulheres compondo a diretoria
do CONDEG. Então, isso tudo é uma demonstração de que a Defensoria Pública realmente é uma instituição que tem essa característica um pouco mais de vanguarda em relação às demais dentro do sistema de justiça, talvez por ser a mais jovem do sistema de justiça. A primeira Defensoria Pública que nós temos no Brasil é a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que completa esse ano 70 anos. Nós aqui temos 38, enfim. Eu acho que é uma instituição jovem e que precisa estar, sim, conectada, antenada com essa juventude. Hoje também o quadro de defensores e defensoras públicas da Bahia também tem estado extremamente renovado, né? De 2015 para cá, nós saímos de um quadro de 224 defensores públicos e defensoras e passamos para um quadro de 412 hoje. Então, em pouco tempo, nós temos tido uma renovação muito grande da instituição. E é evidente que quando a gente tem essa diversidade também geracional na instituição, as pautas de cada geração são colocadas à mesa e a gente precisa ir se atualizando mesmo e fazendo com que a instituição reflita quem ela é, por quem ela é composta e também para quem ela serve, né? Para o que ela serve.